pessoas! Plantão da Quarentena 001 entrando no ar. Eita! Eu sou o Paulinho, estou aqui isolado socialmente com a esposinha Adriana e dessa vez ou da gravidez ou da divórcio. Ai, que horror, amor! Eu tô me sentindo no quarto de Jack, sabe? Quando você tem que ficar distraindo todo mundo em casa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André Lopes, que tá feliz da vida, que descobriu que no elevador dele tem álcool gel. Olha que maravilha! Então, se acabar em casa, ele corre pro elevador, gente. Traficar álcool agora, traficante de álcool. Eu sou o André Lopes e estou aqui com Sara, que tem um ser muito pequeno em casa, mas não é vírus. Acabou com a minha apresentação. Eu sou Sara, que estou aqui em casa com um ser que não vai ser pego pelo vírus, porque o vírus certamente é maior do que ele. Tiago, aí. Eu sou o Thiago e estou aqui com o Paulinho, que pode escapar do coronavírus, mas cada dia que passa não escapa do coroavírus. Nossa, pesado! Thiago Ibrahim voltou em alto estilo, gente. Que saudade do Thiago Ibrahim Só o Style. coronavírus pra reunir essa galera na quarentena. E o pessoal pedindo pra trazer a galera de volta. Olha aí, ó. Estão voltando e a gente tá aqui nesse plantão especial do podcastirmãos.com, que vai servir meio que como um registro pras futuras gerações, pra quem sobreviver da era pós-apocalíptica. E a gente vai contar um pouquinho de que a gente tá vivendo, e se você está vivendo isso também vai se identificar nesse programa maluco, extraordinário, conversar um pouquinho sobre a situação que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo. Sobe a vinheta do plantão. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Muito bem, gente, olha só, estamos aqui nesse programa especial, extraordinário, reunindo essa galera também especial e extraordinária pra falar da situação que a gente tá vivendo. E eu tava vendo a Sara surtando nas redes sociais, no WhatsApp, em todos os grupos. Eu falei, a gente precisa gravar com a Sara nesse momento, porque... Vocês precisam me ajudar a dividir o fardo. Exato. Precisamos deixar outras pessoas ouvirem um pouquinho o que passa por essa cabeça. Afinal, estamos numa situação jamais vista da era moderna. Tivemos outros surtos mundiais que mataram muito mais pessoas. Provavelmente mataram porque a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, a gente não tinha a comunicação álcool que a gente tem hoje, e não tinha álcool em gel, obviamente. Mas, gente, é porque assim, eu sei que a gente já teve o Ebola, teve o H1N1 e tal, mas assim, nenhuma dessas outras epidemias e pandemias, que eu acho que o H1N1 também foi classificado como pandemia, né? O próprio HIV também foi classificado como pandemia. Nenhum desses a gente precisou de isolamento social. E esse que a questão é que, assim, o Ebola, por exemplo, ele não era transmitido de pessoa para pessoa, né? Ele era transmitido a partir do contato com objetos contaminados ou água contaminada e tal. Foi um grande problema lá na África e nas sociedades com menos infraestrutura. O assustador do coronavírus é que ele é um vírus elitizado, né? É um vírus de quem viajou pra fora do país e trouxe pro Brasil. Pois é, por isso que meu pai tá tranquilo, gente. É vírus de famoso. É vírus de famoso. Pois é. É um vírus da nossa época. É cantor. Sabe, é esse tipo de gente que pega o coronavírus. A gente tá de boas aqui. Tá de boas, assim, até começar o contágio social, que já tá acontecendo, né? Que daí não tem mais só a ver se a gente tem contato com gente famosa. Pois é, tem um nome chique, né? É contágio comunitário que chama. Contágios comunitários, exatamente. Aí, assim, a gente pode não ter contato com gente famosa, mas pode ter contato com gente que teve contato com gente que teve contato com gente famosa. Gente famosa. Não famoso só, né, exatamente. gente? Né? Aquela teoria dos 6 graus de separação, certamente a gente tá próximo da Preta Gil e a gente não sabe. E no final, o vírus, ele não faz asepsia de pessoas, né? Nossa, Thiago do céu. Muito bom. Eu achei que depois do casamento ele tinha parado com essas piadinhas, gente. Perdão. Pra quem não sabe, a Sara, ela é a louca da limpeza, né? Ela tem que lavar a mão, Eu ficava sempre assim, meu Deus, que desespero.
desespero, não sei o quê. Agora todo mundo tá vivendo a realidade da Sarah. Todo mundo tá sendo a Sarah por um tempo, né? Exatamente, exatamente. Agora eu vejo como é que ela se sente dentro do transporte público. Agora eu sei. Tasse a mão no ferro do metrô. Se usasse álcool em gel, tá entendendo? Não ficasse dando a mão pra aquele cara que certamente vai no banheiro e não lava a mão depois de pegar nas partes. Ninguém tava morto. É que as pessoas são nojentas. Aí fica todo mundo morrendo. É uma coisa simples. É incrível que em pleno 2020, Brasil, você tem que falar pras pessoas que elas têm que lavar a mão. Gente, isso é um atraso. É uma coisa horrível. É tipo assim, não tosse na cara da pessoa. Gente, isso é o mínimo, pelo amor do Senhor. Sabe o que é mais louco? A gente teve o H1N1 2 anos atrás e todo mundo ficou maluco do álcool gel por um tempo. Você via assim, em todos os estabelecimentos públicos colocavam aquele dispenser de álcool gel, você ia lá, limpava a mão. Foi passando um tempo, você apertava aquele dispenser lá, não tinha mais álcool gel, porque passou o susto, passou a grande disseminação e as pessoas foram relaxando e relaxando. Se a gente tivesse mantido a asepsia durante todo esse tempo, com certeza o surto seria bem menor e bem mais controlado, né? Eu mantive um álcool daquela época, deve estar aqui ainda cheio, não sei. Então... Isso não venceu. É verdade. Mas se bem que tem tanta torneira de banheiro público suja, que eu prefiro cumprimentar a mão de homem que pegou nas partes do que pegou isso, na torneira. Dri? Que absurdo. Porque, gente, você vai fazer um antibiograma, sei lá, passa o algodãozinho, coloca na placa de Petri dessas torneiras nojentas aí, vai dar mais contaminação do que as partes. Por isso que você tem que usar o cotovelo, gente. Nossa. Entendeu? Você abre com o cotovelo. Eu tenho uma técnica avançada pra tudo. Eu tenho 2 mochilas. Uma que eu saio com as minhas cachorrinhas e a outra que eu saio pra trabalhar. Cada uma delas tem um álcool em gel. Óbvio. Mas você abre a torneira com o cotovelo? Abro. Mas daí você vai cumprimentar as pessoas com o cotovelo, que é a nova tendência agora, você vai disseminando a porcaria de todo jeito. A Sarah é um vetor. A Sarah é um vetor, exatamente. Não dá pra botar o cotovelo nos olhos e na boca. Então você não consegue se autocontaminar. Você tá cotovelada na pessoa. Eu acabei de comprovar na tentativa da Dri aqui, ela realmente não conseguiu colocar o cotovelo no olho. Eu falar se de repente é mais seguro. Mas mesmo, você pode colocar a mão no cotovelo e a mão dos olhos. Mas por que você vai botar a mão no cotovelo? Sei lá, às vezes você tá com dor de cotovelo. O cotovelo agora é a parte mais sagrada do corpo. Sexta-feira eu fui no aeroporto do Rio. E aí, cara, é a coisa mais idiota que tem. O pessoal tava com aquela máscara que não protege nada. Só que o que as pessoas faziam insanas? Colocavam a mão no corredor e aí passava no olho, enfiava dentro da máscara pra coçar o nariz. Mas é o tipo de gente que vai fazer o quê? Morrer. Não, você tá trazendo a contaminação pra frente da sua cara, né? Pra você respirar ela. Exatamente. Esse que é o negócio. Usar máscara é pior ainda. Por quê? Vamos explicar. Primeiro, porque a máscara, ela esquenta o rosto. Ela esquenta o rosto e faz você suar um pouco. E quando você tá com o rosto quente e suado, você quer fazer o quê? Você quer coçar. Então, involuntariamente, cara, é impossível. Quando você coloca a máscara, por mais que o seu consciente fale, eu não vou coçar, não vou passar a mão no rosto, você coça. Eu já trabalhei com máscara e é o tempo todo se controlando pra não coçar o olho e coçar a boca. Então, é o tipo de coisa que você sempre vai colocando a mão no rosto. É por isso que é só recomendada, ou só obrigatória, na verdade, pra quem já está contaminado. Porque daí você não vai se autocontaminar mais, você já tá com o vírus. E também não é essa máscarazinha mole que o vírus escapa por tudo quanto é buraco. É aquela máscara mais... Exatamente. Pois é uma máscara que aperta teu rosto, que vai segurar realmente as partículas do vírus. Gente, é sério, é pagação de mico ficar com essa máscara mole aí. Então, se você tá ouvindo o podcast... Eu também acho. E ainda tá usando essa máscara, deixa de ser bobo e para com isso. Tem uma coisa também que acho que a Dri vai se identificar comigo. O pessoal fala assim, não coloca a mão no rosto. Dri, como é que faz pra uma pessoa que tem rinite, que você tem vontade de coçar a sua alma quando você está com a sua rinite alérgica atacada? Como é que você faz? A Dri faz aquela coisa bizarra de enfiar o dedo no ouvido e ficar fazendo aquele barulho com a garganta, sabe? Não, isso aí já é demais. Isso aí eu não tenho, graças a Deus eu não tenho isso não. E ela não tem vergonha de fazer isso perto dos outros, cara. Às vezes assim, tá no meio de outras pessoas, não agora, na época do contágio, aí de repente você escuta aquele crack, 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 crack. É a Dri coçando a garganta por dentro. Parece um pouco. Já vi, tenho amigos que fazem isso. Gente, mas coça a garganta, coça o ouvido, coça o olho, coça o nariz, coça tudo. Então, não tem jeito. Mas, gente, já que esse é o nosso... plantão Covid-19. É o nosso plantão. O primeiro plantão, a gente precisa explicar para as próximas gerações que vão ouvir esse programa o que a gente tá vivendo, como é tão diferente que a gente tá vivendo na sociedade hoje. Porque estamos todos dentro de casa, com baixíssimo contato, baixíssima interação social. Felizmente, nós temos a internet e a gente pode se reunir, bater papo. Eu tô gravando podcasts loucamente como nunca antes na história
história do podcast Irmãos.com. Todo dia essa semana tem gravação de podcast pra gente fazer uma gordurinha aí pra nossa mudança futura. Mas a gente não pode se relacionar com pessoas. Por quê? Porque lá na China... Hoje é dia 18 de março e a gente começou com o isolamento na segunda-feira, dia 16. Então isso, aqui no Brasil, basicamente, no estado de São Paulo, forte na segunda-feira. Vários outros estados estão aderindo a esse isolamento também. A gente tem, basicamente, na cidade de São Paulo, praticamente tudo está fechado, somente serviços essenciais estão abertos. Eu acabei de ver que foi decretado o fechamento de shoppings e academias na Grande São Paulo a partir de amanhã, se não me engano. Ou quando vocês estão vendo esse programa, isso já tá rolando, ou já passou, enfim. Ou não, né? Ou nunca mais passou. E... Porque assim, a gente tá... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Então, a gente tá nessa assim, não, daqui 2 meses vai estar tudo controlado. Gente, não sei, às vezes eu sou meio pessimista nesse cenário aí, ó. Eu sei que tem a curva decrescente daqui pra frente, mas a contaminação vai continuar e tal. É bom explicar, não sei, de repente a pessoa tá ouvindo no ano de 2025, não sabe o que é um shopping, o que era um shopping, uma academia. Um cinema. É verdade. Contato público. Às vezes Paulinho, não sabe. Tem uma coisa também que você começou falando assim, nós estamos trancados dentro de casa, só tem internet, nós estamos trabalhando de casa sem contato nenhum com o mundo exterior. Você descreveu basicamente o meu dia a dia de home office. Exatamente. O nosso também aqui. A única diferença é que a gente dispensava as crianças pra escola toda tarde e agora eles estão aqui com a gente o dia todo e a gente tem que pensar em atividades pra eles também. Sim, enquanto o Paulinho grava podcast, loucamente, eu tenho que ficar fazendo quarto de Jack com os meninos. Mas é a nossa vida. Assim, pra gente, realmente, a nossa prática tá pouco diferente de como acontecia quando as crianças estavam nas férias escolares, né? Eles estão aqui dentro de casa, procurando atividade pra eles e tal, e a gente trabalhando e fazendo a nossa rotina aqui. Mas eu sei que pra muita gente é uma grande diferença, e eu acredito que, assim, vai ajudar muitas empresas a abrirem os olhos pro valor do home office. Tem muita gente que não precisa estar no escritório todos os dias. Tem muita gente que rende muito mais estando em casa, dentro do seu ambiente controlado, fazendo o seu trabalho, do que indo todo dia, gastando, sei lá, 2 horas de condução pra ir. Às vezes passa o dia inteiro sem interagir com alguém, gasta essas 2 horas pra voltar pra casa depois. E se precisa interagir, pode fazer isso via Skype, via Zoom, via tantas ferramentas que existem aí. A gente vê muitas empresas relutantes com relação a isso, né? Acho que todos vocês têm histórias pra contar sobre isso. E a gente vê muitas empresas que já fazem isso com muita tranquilidade, né? Então, eu acredito que isso é um laboratório para uma grande nova tendência que vem depois dessa fase que a gente tá passando aqui, né? Se todos nós sobrevivermos, sim. Exato. Ou os que sobreviverem, né? Eu acho que tem empresas que vão perceber que nem precisam de tantos funcionários. Ou que precisam de funcionários mais criativos. Por exemplo, eu tô numa empresa de TI agora, graças a Deus. Eu tive que ir pro Rio e eles pediram para ficar de quarentena na segunda, mas terça-feira já liberaram todo mundo. As empresas que, digamos, são assim mais modernas, elas têm essa mentalidade. Outras ainda estão obrigando os funcionários a irem. E aí tem gente que fica assim, nossa, mas é palhaçada, é isso, aquilo outro. Gente, primeiro, pra quem é egoísta, não tá nem aí pro velhinho, porque é um desamado que não tem pai, não tem vô, não tem tio, enfim, a gente não sabe quais são os efeitos desse vírus no corpo de quem pegou e tá sintomático hoje, 2020, daqui a, sei lá, 2, 3, 4, 10, 20, 50 anos. Você não sabe, a gente ainda não tem mapeado o que vai acontecer com o pulmão dessas pessoas, sei lá, uma criança pega hoje, tá sintomática, beleza. Ela chega com a idade de 50 anos e aí começa a ferrar tudo. Não tem estudo, tipo a Zika fez com as grávidas. Então, assim, infelizmente tem que fazer quarentena e pensando muito nos outros. E pra quem é egoísta, cara, pense em si, porque isso não tá estudado ainda, ninguém sabe o que esse vírus faz com a gente. E outra, as pessoas não estão dispensando os funcionários porque ainda não teve nenhum caso na empresa. As pessoas não conseguem entender que até descobrir que a pessoa está contaminada, ela já teve 1 semana de disseminação do vírus para outras pessoas. É por isso que é importante a quarentena. A quarentena não é só a partir do momento que tiver alguém infectado perto de você. Porque a partir do momento que você já tiver convivido com alguém que identificou a contaminação, não sei se contaminação é a palavra certa, né? Somos todos leigos aqui falando de assuntos que não são nossos, mas a partir do momento que tiver detectado que você conviveu com uma pessoa que recentemente foi detectado que ela está contaminada, você tem um grande risco de já estar também, entendeu? E você já tem o risco de ter passado para outras pessoas sem saber que você estava. Esse é o grande risco. E convenhamos, o brasileiro gosta de contato físico, né? Ou sujeitinho sinestésico. Gente, mas eu queria voltar um pouquinho, assim, só pra gente falar realmente pro pessoal que tá ouvindo a gente
em 2025, o que é o coronavírus? Porque assim, o coronavírus a gente tá chamando ele de Covid-19, tá todo mundo falando aí, que é coronavírus disease, né? De 2019. De 2019, porque ele apareceu a primeira vez em Wuhan, Wuhan, né? Lá na China, em novembro do ano passado, em 2019. E aí depois ele contaminou toda a China, aí foi subindo, passou pra Europa, na Itália, agora tem a Espanha também tá muito feia, chegou até a gente, aí foi considerado uma pandemia. Então, o que acontece? O coronavírus, ele parece tipo uma gripe muito forte, só que ataca o pulmão e deixa as pessoas com falta de ar, com tosse, igual a Sara falou. Então, por exemplo, a gente não sabe se ele pode causar algum certo tipo de fibrose no pulmão, porque ainda não foi estudado. As pessoas que estão curadas, nem elas que estão curadas hoje, elas ainda não tiveram tempo de ter sido estudadas, porque as pessoas ainda estão cuidando das que estão doentes. Então, assim, é uma doença muito, muito nova mesmo. Agora a gente tá em março, na gravação, e hoje eu tô com dados atualizados de hoje, de agora. Data da gravação, bem 18 rapidão, de março de 2020. Coisa. Então, por exemplo, na Ásia, onde começou tudo, na China, a gente teve mais de 81 mil pessoas infectadas. Morreram 3.242. Aí, depois tem o Irã, que é em segundo lugar, depois Coreia do Sul, aí tem Japão, e por aí vai indo, vai descendo. Na Europa, que eu acho que é o caso mais assustador de todos, até o momento, hoje, no dia 18 de março, tivemos 31.506 infectados. E morreram 2.503 pessoas. É muita coisa. E aí na Espanha, que vem o segundo país na Europa, 13.716 infectados e mortos 598. E é uma coisa assim assustadora que hoje de manhã eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, o que aconteceu na Espanha entre ontem e hoje, que tem várias pessoas mandando mensagem pra gente. Que o ouvinte sabe, né, do nosso projeto Espanha, de morar lá e tal. A gente tá com passagem comprada pro dia 28 de maio, daqui 2 meses. A gente já tem, assim, plena consciência que essa data vai ter que ser postergada, porque pra gente não faz sentido nenhum chegar num país em crise, que a gente não vai conseguir conviver com pessoas e não vai conseguir se relacionar, ou nem conseguir alugar um apartamento, sem contar que pode ser que a gente nem consiga chegar lá, porque todas as fronteiras estão fechadas e tal. E tem o lance do calendário escolar, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas o que aconteceu de ontem pra hoje pra todo mundo mandar mensagem pra gente, né? Daí a gente viu que em uma casa só, em um asilo, morreram essa noite 14 pessoas no pueblo. Meu Deus. E é bem no pueblo da comunidade que a gente quer morar, Ciudad Real. Daí eu falei, nossa, gente, que triste. Então, assim, é muito triste. Daí, assim, abrindo um parênteses, eu sei que eu já falei bastante, eu fico muito revoltada com pessoas que estão aqui no Brasil e estão, tipo, se lixando pra doença, sabe? Pra que isolamento social? Vamos fazer festa de aniversário, vamos fazer manifestação, vamos sair, vamos dar high five em todo mundo e tal. Então, assim, a Espanha tá onde tá por conta de falta de isolamento social no início, a Itália também, né? Sem contar que, assim, a gente tem esses números aí, mas pra muita gente, principalmente pessoas jovens e saudáveis, os efeitos do vírus no corpo são até pequenos. Tem gente que, às vezes, passa como fica uma... até assintomático, mas, né? Ou crianças ficam, pelo que a gente viu, assintomáticas ou com, sei lá, pouca coisa de sintoma. Escorrendo, jovens e jovens adultos com poucos sintomas, às vezes é tratado como uma gripe, tá dentro de casa e tal, e não tá nem contabilizado nesses números. E às vezes tá passando para outras pessoas, que vai chegar numa pessoa do grupo de risco e vai ser fatal para ela. Por isso que tem que ser essa consciência. Um adolescente é tipo a Aedes aegypti, ele não sofre nada com a dengue. No caso, o adolescente é o Aedes aegypti do coronavírus. É, o vetor, né? Tá certo. É isso mesmo. Não, e aí as pessoas falam, mas gripe é tranquilo, o pessoal tá muito assustado com o coronavírus. Gente, eu já ouvi de idoso falar isso pra mim. Daí eu falo, gente, o problema é o seguinte, que as pessoas que precisam de hospital, que precisam de leito, elas não vão ter leito se todas elas ficarem doentes. É diferente de gripe. Gripe, pouquíssimas pessoas precisam ficar internadas no hospital. Sim. O coronavírus, muito mais pessoas precisam ficar internadas, porque dá falta de ar, precisa de oxigênio, precisa de todo o cuidado médico, né, específico por conta do pulmão. E isso, Dri, falando só de coronavírus, a gente não pode esquecer que enquanto isso as pessoas continuam se acidentando, sofrendo problema de pressão, diabetes, ataque cardíaco. Tem a dengue, tem o sarampo. No Paraná tá com surto de dengue chegando. também. Tem gente que, assim, acha que tá todo mundo surtando. Gente, primeiro, são medidas de prevenção, justamente pro Brasil não chegar no estágio que ficou a Itália. A gente tem uma população idosa aqui muito grande. Segundo, é o momento realmente da gente orar e se preocupar, porque se a gente acompanhar a queda da bolsa, empresas de aviação, hotéis, restaurantes de shopping, gente, tá tudo fechando. Imaginem quantas pessoas vão perder o emprego. Essa crise, essa pandemia, ela vai causar um
impacto social, já está causando, né, um impacto social e econômico muito grande. Então, assim, é muito fácil para quem está dentro de casa falar assim, vou sair, vou dar uma festa, vou para lá. Teve um casamento aí de uma influencer que teve um monte de gente infectada, só que eram jovens, não aconteceu nada com eles. A Preta Gil, né? A Pugliese lá, um monte de gente. A gente ainda não sabe daqui a 5 anos como é que a economia vai estar recuperada. A gente tem que pensar que, assim, o Brasil, a gente está numa fase melhoradinha, mas, pra dar ruim nisso daqui, tava comentando até com o Thiago, eu mudei de trabalho, a gente tá em BH agora, só que, assim, se fosse questão de 2, 3 semanas, eu não estaria mais contratada. Tem várias pessoas que estão esperando o RH das empresas entrarem em contato e não vai ser agora. Então, assim, a gente tem muito que pedir a Deus realmente porque a gente não sabe quando é que isso vai normalizar e certamente várias empresas vão quebrar. Pensa na diarista, que depende de várias... Ela não tem um emprego fixo, ela depende de fazer faxina cada dia da semana numa casa e as pessoas estão suspendendo para sua própria proteção. E da diarista, de onde essa pessoa consegue o dinheiro? Quem trabalha como autônomo? A gente teve um exemplo de um amigo nosso, né, que decidiu pagar a diária para diarista e dispensá-la e fazer o trabalho, o casal mesmo dentro de casa. Eu achei uma atitude fantástica, assim, que se todo mundo tivesse essa consciência, a gente não teria essa crise dessas pessoas que mais precisam de estar no trabalho, que não conseguem receber, que não tem nenhuma garantia de que se não trabalhar vai receber alguma coisa, entendeu? Então esse tipo de consciência faz parte da nossa colocação também como cristãos da sociedade de fazer diferença nessas pequenas coisas também. Esse é um momento muito importante e a economia e a saúde, nesse aspecto, elas vão direcionar a sociedade a tomar decisões diametralmente opostas. E é agora que é o momento da sociedade se mostrar generosa, dos cristãos se mostrarem generosos, porque se a gente for tomar uma decisão com base econômica, a gente não vai fechar os shoppings, nós não vamos fechar as igrejas, nós vamos querer as ofertas dos fiéis, nós não vamos mandar as pessoas trabalharem em casa, a gente vai ter medo das pessoas não renderem, né? A gente vai tomar todas as decisões erradas, a gente vai negar que está doente, a gente vai negar que é um problema sério, a gente vai tomar uma série de atitudes e decisões em nome de não afetar a economia, de não afetar o PIB ou de não afetar o faturamento da empresa, o que for, mas não é o momento de se pensar nisso em primeiro lugar, né? Então agora é um grande desafio para a sociedade como um todo e obviamente como cristãos também é o momento de ter atitudes como essa, individuais, como o seu amigo, né, que pagou a diarista mesmo sem ela trabalhar. É o momento de criar, como está aparecendo aí, algum tipo de ajuda a algumas pequenas empresas, principalmente, que é as que vão sofrer mais. É o momento de ter uma iniciativa tanto pessoal como da sociedade, mas não pensando no que vai ser melhor na economia, mas o que vai ser melhor para a saúde da população, sem dúvida. Muito bom, gente. Esse programa vai ser mais curtinho mesmo. A gente pretende fazer mais drops como esse na nossa quarentena aqui. Então vocês ficam ligados em irmãos.com. Obrigado, Sara, Thiago e André aí mas ao redor do Brasil. Antes de ir embora, vamos deixar pra galera aí alguns portais de confiança pra eles ficarem sabendo que é certo e que não é, né? Será que as pessoas não sabem? Depois que a pessoa, alguém lá no grupo compartilhou fazer gargarejo com vinagre? Gelatina, tem um com gelatina em cima. Álcool gel com gelatina. Aliás, gente, álcool gel com gelatina? Gente. Álcool gel, essa eu não vi não. Conhaque e gelatina. Não, mas as autoridades estão aqui fazendo declarações com a máscara. Não sei se a gente dá pra confiar muito nelas, mas enfim. As autoridades eu confio. Eu respeito. Mas confiar, gente, confiar. Eu acho que respeitar já é uma palavra forte pros dias de hoje também. Mas os políticos do Brasil são todos mascarados mesmo. Eu só ia pedir, assim, pra quem tem contato, seus pais, seus avós, tias, gente, grupo de WhatsApp, por favor, ajuda primeiro, não passe fake news. E segundo, quando chegarem essas notícias, tinha gente espalhando cebola pela casa, gente. Oriente, se seu avô, sua avó, sua tia, pai, mãe, é assim, um pouco mais crédulo nesse tipo de informação idiota que chega, oriente, por favor, porque isso pode fazer diferença na saúde deles. A gente não sabe quem tá exposto a isso, tá? É verdade, porque a gente tava falando antes a respeito das pessoas que falam é só uma gripezinha, e a maioria das pessoas que eu vi falando que era só uma gripezinha fazem parte da população de risco. Isso aqui não entra na minha cabeça, mas enfim, isso é muito importante, conscientizar o pessoal, ficar de olho nos mais velhos da família, filtrar as informações e passar as informações corretas para essas pessoas, ligar, se você mora longe, liga, informa, fala, olha, fulano, tenha cuidado, não acredita em tudo que aparece no WhatsApp. E tem um aplicativo do Ministério da Saúde que vale a pena baixar, coronavírus, é só jogar coronavírus na loja de aplicativo que você vai encontrar e lá tem as informações para você poder passar para os seus familiares e assim por diante. Isso é muito importante, gente, depende da gente mesmo conscientizar os nossos familiares
familiares e cuidar de quem a gente tem que cuidar. E outra coisa, eu fui no mercado comprar uma dúzia de ovos e umas coisinhas que estavam faltando e fiquei horas no caixa porque pessoas estavam levando compra para 5 meses. Por favor, compre o necessário. Os mercados não têm previsão de fechar. Nos outros países, na Europa, que já está mais avançado nisso, mesmo na China, não chegaram a fechar os mercados. Então não estoque comida para hibernar o inverno todo. Não é necessário. Você só vai fazer com que os produtos faltem, vai causar tumulto no supermercado e os preços vão subir, porque a economia é baseada nisso. Então compre só o que você precisa mesmo, para você, para sua família, 2 semanas, não precisa fazer o estoque para 3 meses, né? Isso também é uma forma de mostrar a generosidade e não pensar só em si mesmo, né? Mais uma indicação, sigam o cientista Átila Yamarino nas redes sociais. É o Átila em todas as redes sociais. O cara dá dicas, ele produz vídeos para você espalhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, para os seus familiares, para os seus amigos saberem do que realmente está acontecendo. E o cara é fera, gente. Ele é biólogo, ele é cientista, ele estuda pra caramba. E eu já tinha ele, né? Eu já segui ele no meu Twitter há um tempão. E aí eu vi que ele falou assim, bom, como a gente não tá tendo muitas notícias reais e oficiais do coronavírus, isso é até uma reclamação que eu falei pro Paulinho no começo. Falei, cara, o Ministério da Saúde quase não fala sobre isso, quase ninguém fala sobre isso. Eu entrei no site da Anvisa, não tinha quase nada sobre isso. Tá certo que a Anvisa é só uma vigilância e tal, mas assim, nada apontava. E aí o Átila até escreveu, né? Ele falou que ele queria parar com esse fake news e dar informações reais e concretas pra população, devidamente, né? Pesquisadas e oficiais, sim, né? Sim, e aí foi muito legal que aí agora ele, pra mim, ele assim, é uma das fontes mais seguras que eu tenho de consultar e tal, as coisas. E no fim, se você ficou em dúvida, fique em casa e lave as mãos. Isso. É isso. Beleza, então, gente, muito obrigado. Até o próximo Drops aqui do Plantão da Quarentena do podcastirmãos.com. Espero que dure pouco essa necessidade de fazer esses programas, mas a gente vai continuando trocando nossas impressões por aqui. Acho que vai ser bem legal. E olha só, se você fizer alguma coisa engraçada, divertida ou diferente na sua quarentena, posta lá e dá um @irmãos.com que eu quero ver o que vocês estão fazendo. Isso. O que você gente, tá os melhores vídeos. Os melhores vídeos. Adoro. Fechou, então. Coronavirus! 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 Hold up.